Opa! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu quero te explicar um pouco melhor qual é a minha estratégia, quais estratégias eu utilizo aqui de investimento. E como o tema do vídeo já diz, né? A estratégia que me deixa todo dia mais rico. Então a cada dia que passa eu tô um passinho mais próximo ali da minha liberdade financeira. Então se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, já deixa seu like, se inscreva no canal, pois aqui eu trago conteúdo semanalmente, né? A ideia do canal é justamente trazer a minha experiência, a minha rotina, ter como se fosse um diário mesmo aqui, onde eu consiga mostrar pra vocês o que eu tô fazendo com os meus investimentos. Eu, uma pessoa que vim de família normal, acredito que é assim como você, então não recebi herança, comecei do zero e tô a cada dia ali em busca da minha liberdade financeira. E peço também que você me ajude, eu tô com a minha meta de atingir os primeiros 100 inscritos. Então se você for novo por aqui, já deixa o seu like, se inscreva no canal, pois isso vai me ajudar bastante, tá certo? Chega de enrolação e bora lá pro nosso conteúdo. Primeira coisa que eu gosto sempre de acordar aqui é, esse vídeo não é recomendação de compra nem de venda de nenhum ativo, beleza? O intuito aqui é 100% educacional, trazer algo que de fato vai agregar pra você, que vai agregar ali na sua vida, tá? Então hoje eu vou te falar toda a minha estratégia de investimento, toda a minha visão sobre o dinheiro, tudo que eu faço, como eu analiso, como eu olho, o principal que eu acho, né, que é um dos grandes diferenciais aqui do canal e do conteúdo que eu venho trazendo, apesar do canal ser novo, é justamente te mostrar não só o tipo de investimento que eu tenho, mas também a lógica por trás disso, porque pra mim é isso que faz toda a diferença, tá? Então assim, aprender, o fundo imobiliário o que é? É um tipo de investimento XYZ, beleza. Mas, por que ele compõe minha carteira, a lógica por trás disso é o que faz toda a diferença de você de fato absorver e entender e ponderar se faz sentido isso para sua carteira, como faz, como não faz, para que não seja algo que você sai fazendo um monte de coisa sem nem entender o que você está fazendo. Então a ideia não só desse vídeo, mas todos os vídeos aqui do canal é justamente eu trazer para você essa conscientização ali por trás da minha carteira de investimento, tá? Então a ideia é que seja um bate-papo mesmo informal para você, pega o seu café, pega a sua água, porque a ideia eu quero trazer aqui com o canal, minha missão aqui é trazer coisas que quando eu estava começando a investir, que eu gostaria muito de ter escutado e muitas das vezes não é tão simples de você conseguir achar aí, beleza? Então vamos lá, eu separei aqui 4 tópicos, tá? Onde eu vou falar um pouco melhor sobre eles, sobre a parte de investimento, é o que eu acredito hoje. E esses tópicos eu vou detalhar aqui e descrever para vocês tudo sobre minha visão sobre esses tópicos, tá? O primeiro tópico é a visão sobre o dinheiro. E aqui para mim eu acredito que seja 70% da riqueza, ela tá aqui ligada diretamente ao seu mindset e qual é a visão que você tem quanto ao dinheiro. Muitas das vezes quando nós estamos iniciando no mundo dos investimentos, o nosso foco ali é descobrir o investimento que me rende mais, o investimento que vai acelerar o meu processo. Isso é importante sim, e a gente com o passar do tempo a gente vai descobrir os melhores investimentos, os que fazem mais sentido, mas você pode ter certeza que um dos principais pilares, que é onde 99% das pessoas pecam, é justamente na visão sobre o dinheiro e também no mindset, tá? E isso eu aprendi no livro, que é o Psicologia Financeira, né? Eu já tinha muito forte essa consciência para mim, e quando eu li esse livro, eu até recomendo a leitura, que é o Psicologia Financeira, eu tive mais consciência quanto a isso. Então, o primeiro tópico que eu queria compartilhar com você, que é uma estratégia que eu utilizo e me ajuda bastante, é como você olha o seu dinheiro. Para que você quer adquirir mais dinheiro? Você tem essa clareza? E isso faz muita diferença, porque muitas das vezes, por exemplo, 50 reais na tua mão, você pode gastar ou investir ele de uma forma. E 50 reais na minha mão, eu posso gastar e investir de uma forma totalmente diferente. Então, mas o que muda a forma que a gente vai gastar esse dinheiro ou não? É basicamente a visão que nós temos quanto dinheiro, do dinheiro no caso, né? E aí eu quero te trazer um ponto bem interessante aqui, até mesmo uma reflexão. Por exemplo, se você tem uma renda extra, hoje eu, Luan, e aí já falando um pouco mais sobre a minha visão quanto ao dinheiro, então eu tenho minha empresa onde eu presto tipo de serviço, enfim, eu tenho minha empresa onde eu tenho minha renda. Se qualquer dinheiro que eu entra, que seja extra, né, que eu não esteja contando, que seja um pouco acima da minha meta ali e tal, da minha empresa, a minha visão hoje é esse dinheiro, pelo menos 80% desse dinheiro extra, eu vou utilizar para aportar, para investir. Então essa é a visão. Mas por que eu vou investir? Porque eu quero atingir minha liberdade financeira, porque eu quero me aposentar com segurança. Então, ou seja, essa é uma visão que eu tenho. E às vezes, o dinheiro extra que você ganha no teu trabalho, às vezes você pensa, hoje eu vou comprar, vou jantar fora, vou almoçar, vou fazer isso, e tá tudo bem, não existe certo e errado, né? Isso é muito interessante. Mas o principal ponto que eu quero te alertar e trazer sobre esse primeiro tópico que eu tô abordando aqui, é justamente sobre a visão que você tem sobre o dinheiro, porque isso vai ditar muito se você vai atingir sua liberdade financeira, como você vai atingir sua riqueza ou não. Então isso é um tópico que eu te recomendo que você pare para você olhar. E um outro ponto também é o mindset, tá? Hoje em dia a gente vive num mundo que é repleto de informações, só que muitas das vezes essas informações chegam pra gente muito distorcida. Então você, muitas das vezes a sua ansiedade, a sua vontade de ficar rico, de atingir tua liberdade financeira, até mesmo a comparação acaba te atrapalhando muito, porque você está sempre em busca do que vai te deixar rico mais rápido, do que vai trazer resultado mais rápido, e no final das contas, a gente sabe que
é clichê, mas na maioria das vezes, principalmente por se tratar de dinheiro, que é algo tão emocional, né, ninguém fica rico da noite pro dia. Só que por mais que pareça óbvio, mas quando você tá no seu momento eufórico, emocionado ali, muitas das vezes você cai por algumas tentações que na realidade você sabe que isso não vai acontecer, isso não vai existir. Então eu queria te convidar nesse primeiro tópico, que é algo que isso mudou minha visão quanto ao dinheiro, mudou meus resultados quanto a tudo, quanto a minha vida financeira, é justamente qual é a tua visão sobre o dinheiro, como você enxerga o dinheiro. Isso é muito mais, pode ter certeza que isso é muito mais importante do que saber investir na melhor ação ou saber investir na melhor cripto, na cripto que vai explodir ou qualquer coisa do tipo. Então entenda muito bem como você visualiza o dinheiro, por que tu quer aquele dinheiro, alinha seu mindset, porque para mim, no meu ponto de vista, 70% da sua riqueza está aqui. E eu vou te trazer mais, vou te trazer um dado bem interessante, que é algo que geralmente eu gosto sempre de trazer exemplos, né, que a gente vive no dia a dia. Vou te dar um exemplo. Na minha família, né, todo mundo me chama de mão de vaca ali, naquela ideia na brincadeira, né, na zoeira ali e tal. Várias pessoas me chamam de mão de vaca, que eu sou o cara que segura o dinheiro e tudo mais, não sei o que e tal. Só que isso, entenda como é que isso está ligado diretamente ao meu mindset, à minha visão quanto ao dinheiro. Para aquela pessoa que está olhando ali, que está me julgando, podemos dizer assim, eu estou simplesmente poupando dinheiro para poder juntar mais dinheiro, mas eu tenho um propósito com aquele dinheiro que eu estou deixando de gastar com algo que eu acho que não faz sentido naquele momento, sabe? Então isso é muito interessante. E na maioria das vezes, se você parar para analisar, a maioria das pessoas que, sei lá, às vezes você tem na sua família alguém que tu conhece que a pessoa que veio de baixo e atingiu um certo patamar financeiro, geralmente essa pessoa, ela tinha uma visão diferenciada quanto ao dinheiro da grande maioria da massa, ou ela era chamada de mão de vaca, ou essa pessoa ela era muito determinada, ela estava disposta a trabalhar muito ali, a se dedicar, a fazer o que tinha que ser feito, e aí hoje em dia ela é bem sucedida e tudo mais. Então geralmente você começa a perceber, se a gente for parar para analisar as atitudes mesmo, né, das pessoas bem sucedidas, se você olha no passado, geralmente tem alguns rastros que você consegue perceber, e um deles é como essa pessoa enxerga o dinheiro. E aí é justamente isso que eu quero trazer para você como forma de contribuição, porque isso para mim é 70% da sua riqueza tá aqui, porque não adianta você saber a melhor estratégia de investimento, o melhor, enfim, o que quer que seja, se você não tem uma visão que vai te favorecer ali quanto à tua grana, quanto ao teu dinheiro. Indo pro nosso segundo tópico controle das suas finanças, tá? Para mim, só esses dois tópicos aqui, tá? Só esses dois primeiros tópicos já é 90% da sua vida financeira bem sucedida, tá? Ao meu ver, as pessoas que têm esses dois tópicos aqui, ó, têm uma visão sobre o dinheiro, uma visão ajustada e alinhada ali com o seu propósito, com o seu objetivo de vida, e administra o dinheiro de forma, o controle ali das suas finanças bem, essa pessoa já tem 90% do caminho, tá? Ali andado, beleza? Por quê? Cara, não adianta, mais uma vez, não adianta você querer saber a melhor cripto para investir, a melhor ação, a ação que mais paga dividendos, se tu não consegue fazer o arroz com feijão, o beabá, o básico. Se você não consegue controlar suas finanças, não consegue controlar seu salário, não consegue ter um gasto de quanto entra, de quanto sai, se você não tem controle disso, não adianta você pular a etapa e querer, vou investir em ação, vou investir em fundo imobiliário, que eu ganho uma renda todos os meses. Peraí, começa da forma certa. Então qual é a forma certa? Entenda teu propósito, qual é o teu objetivo de vida, aprenda a controlar suas finanças, inclusive, falando até de controlar finanças, eu disponibilizo aqui no canal, né, a minha planilha, tá? Isso aqui é uma planilha que eu tenho, que eu uso no meu dia a dia, tá? É uma planilha de controle financeiro, onde aqui você consegue ter todos os seus controles de gastos, tanto diário, mensal, enfim. Eu tenho, logo assim que tu adquire, você acessa a área de membros. Dentro da área de membros você tem videoaulas ensinando como você alimenta, mas o principal dessa planilha aqui, eu já utilizei planilhas, já utilizei aplicativos, já utilizei várias coisas, mas essa planilha me ajuda muito, porque o principal objetivo da planilha, se você repara aqui no dashboard, você consegue ter previsibilidade de todos os meses do seu mês ali, do seu ano, né? De todos os meses, todos os seus gastos. Então você consegue entender como tá seus gastos em outubro, em novembro. Você consegue entender. Eu fiz um formato que era algo muito difícil, né? A maioria das planilhas, como é que funciona? Você tem lá o seu gasto diário, né? O seu gasto diário não, perdão. Quanto que tu ganha e quanto que tu sai. Mas geralmente ali tem coisas fixas, né? Então eu vou pagar aluguel, vou pagar minha luz, pagar meu telefone, minha internet e acabou. Mas só que na realidade a gente tem gasto diário, a gente tem gasto, coisas que a gente vai gastando ali no nosso dia a dia, que muitas das vezes é difícil de você controlar. Então aqui eu criei também um sistema onde me ajuda muito, onde eu consigo entender quanto que eu posso gastar por dia. Então você tem todo esse controle, você consegue alimentar. Então é uma planilha bem intuitiva, é um valor bem simbólico, onde eu ensino tudo, todo passo a passo para você estruturar a planilha, e eu tenho certeza que se você ainda, né, não tem essa segunda etapa aqui, que é justamente o controle da sua vida financeira, o controle das suas finanças mesmo, a planilha vai te ajudar bastante, beleza? Então agora que a gente já falou sobre o segundo tópico, a gente vai para o terceiro tópico, que é saber investir, e para mim, ao meu ver, tá, saber investir é 10% ali da tua riqueza. Mas por que, Luan? Porque o que acontece na grande maioria das vezes por exemplo, se você sabe investir numa baita, você aprendeu a analisar ações, um exemplo, e você vai investir numa baita empresa
certeza que daqui a pouco ela vai explodir, beleza. Mas o que acontece, né, ao longo do tempo, né, do investidor, na vida do investidor? Você precisa ter uma visão sobre o dinheiro, você precisa controlar suas finanças, que daí vai sobrar mais dinheiro para você investir aqui. E aí quando essa ação, quando enfim, o que quer que seja explodir, isso não é algo que acontece com frequência, mas pode acontecer. Mas quando isso aqui acontecer, né, dá um exemplo como eu estou trazendo para vocês, uma ação explodir, você precisa de ter o que para você conseguir valorizar? Dinheiro nela para você acompanhar isso aqui. Então não adianta você aprender uma cacetada de ativos para você investir se você ainda não consegue fazer o básico. O que é o básico? A ideia, né, dos investimentos é basicamente o seguinte: eu começo aqui hoje, onde aqui eu preciso de ter formas de ir colocando dinheiro, ó, esses pretinhos aqui são dinheiro, então eu vou colocando, aportando, colocando dinheiro. E quanto mais dinheiro eu consigo colocar, melhor é. E a partir disso, depois de um tempo, a lógica é essa, depois de um tempo, o que nós temos? Esse dinheiro que eu coloquei aqui, que era desse tamanho, ele se transformou nessa bola aqui bem maior. Porém, o que eu preciso para chegar aqui? Eu preciso de dinheiro, eu preciso ter como colocar dinheiro aqui. E para colocar dinheiro aqui, eu vou precisar administrar bem meu dinheiro, vou precisar ter um controle das minhas finanças. E é justamente isso que, no final das contas, vai levar, né, a minha carteira de investimentos, os meus investimentos, até chegar nesse tópico. Então, quando eu falo, né, a estratégia que me deixa todo dia mais rico é que, como eu tenho controle, tenho uma boa visão sobre o meu dinheiro, eu já sei por exemplo, hoje são 24 de abril, eu já sei uma base de quanto eu vou conseguir investir em maio. Porque eu tenho controle disso tudo, eu tenho uma visão sobre o dinheiro, eu tenho ali um mindset alinhado, então todos os dias eu tenho certeza que a cada dia que passa eu estou ficando mais rico, eu estou mais próximo dos meus objetivos. Então, e a gente indo para o último tópico para eu compartilhar aqui minha carteira de investimento com você, o último tópico aqui é respeitar e entender que cada pessoa tem uma estratégia. Isso aqui também eu demorei muito para entender, tá? E isso aqui, ó, respeitar e entender que cada um vai ter uma estratégia de investimento, tá? Eu demorei muito para entender sobre isso aqui e até mesmo respeitar isso pelo fato de insegurança quando você está começando algo, quando você está no início ali, né, do seu mundo dos investimentos. Mas eu demorei para entender isso e quero trazer essa leveza, essa clareza. Todo mundo investe de um jeito X. Você precisa identificar o que te agrada, o que faz sentido para você. E aqui, a minha carteira, essa é a minha carteira, né? Eu trago aqui alguns vídeos sobre ela aqui, mas a minha carteira hoje, só para vocês terem uma ideia, tá? Hoje a gente está assim, ó, hoje eu tenho fundo imobiliário, tem esses 4 fundos imobiliários, tá? XPLG11, XPML11, MXRF11 e BTLG11, beleza? Eu pretendo ir acrescentando mais aqui, mas a minha carteira hoje, falando de porcentagens, né? Eu tenho hoje, ó, 38% em fundos imobiliários, tenho 25% aqui, quase 25% em tesouro direto, tenho 16,75% em renda fixa, que é onde está a minha reserva de emergência. Aí aqui eu tenho outros, que é a parte de trade, vou mostrar para vocês já já, e tenho também uma parte em ETF, que eu comecei a investir há pouco tempo, né, em ETF, mas eu pretendo balancear minha carteira para aumentar a minha exposição. E aí qual é a minha estratégia aqui, né? O que eu pretendo fazer? Os ETFs que eu tenho, só para vocês darem uma olhada, ó, eu tenho esses ETFs aqui, tá, ó. ETFs que eu tenho são esses daqui, ó, IVVB11, que é uma forma que eu tenho de exposição lá nos Estados Unidos, tá? Tem o DIVO11, que só investe aqui nas ações da B3, as ações pagadoras de dividendo, né? Então aqui no Brasil, e esse aqui é uma exposição global. Então meu objetivo aqui com esse ETF, e às vezes pode ser que chegue, você que esteja assistindo aqui, tu tem um pensamento totalmente diferente do meu, mas tudo bem, eu respeito isso, mas a tua visão sobre o dinheiro é uma, a minha visão sobre o dinheiro é outra, e isso é muito interessante no mundo dos investimentos, sabe? Então, e é claro que você precisa ter um mínimo de coerência, precisa entender aquilo ali, por isso que é tão importante você entender. Mas aqui, qual é o meu objetivo com esses ETFs, tá? Então aqui eu tenho uma exposição global, dos Estados Unidos, ou seja, a maior economia do mundo, então beleza. Então aqui eu tenho boas pagadoras de dividendos no Brasil, então aqui eu estou em ações nos Estados Unidos, aqui eu estou em ações no Brasil de empresas que são sólidas, e aqui eu tenho uma exposição global, onde investe, né, 60% nos Estados Unidos, porque é a maior economia, né? Mas aqui eu tenho uma exposição no mundo, aqui esse ETF ele investe no mundo todo, beleza? Então, ou seja, para mim isso aqui faz super sentido por questão de diversificação. Então aqui com 3 ativos eu consigo investir literalmente no mundo todo. Então para mim isso faz muito sentido, beleza? Então assim, essa aqui é a minha estratégia. E aí às vezes para você, Luan, mas para mim não faz sentido eu investir nesse World 11 porque ele tem 60% dele nos Estados Unidos e aqui também eu já estou nos Estados Unidos. Eu entendo e respeito, mas para mim faz sentido por questão de diversificação, beleza? E aí qual a ideia, né? Essa é a minha carteira hoje, aqui o Tesouro Direto, os ativos que eu tenho aqui hoje, né? Eu tenho IPCA 2029, pré-fixado 2031 e IPCA mais 2035, tá? Então esses são os ativos que eu tenho de tesouro. E aí aqui aonde eu quero chegar com a minha carteira de investimento, tá? Eu quero ter 40% aqui em renda fixa, 30% em fundo imobiliário, tá? 20% em ETF e 10% em trade. Então assim, hoje eu não invisto em ações. Se a gente olhar aqui minha carteira, ó,
no Investidor 10, eu não tenho ações, tá, na minha carteira. E aí, como eu invisto em ações? Eu vou mostrar para vocês já já. Então, hoje eu tenho aqui, ó, hoje eu tenho fundos imobiliários, né? Então, meus investimentos tá aqui, ó, fundos imobiliários, ETFs, Tesouro Direto, e aí renda fixa são CDBs que eu tenho na minha reserva de emergência, tá? E aqui outros e a parte ali do trade que eu vou colocar para vocês. Então, ou seja, eu não tenho ações. Como eu invisto em ações? Eu invisto em ações fazendo trade, tá? Como assim, Luan? Eu invisto, né? Faço operações de curto e médio prazo, tá? Então eu faço análise 100% gráfica, então eu olho o gráfico para investir em ações. Eu já investi ali fazendo buy and hold durante um período, mas eu não me adaptei, tá? Isso é importante, como eu falei com vocês. Ah, mas todo mundo fala que tem que investir em ações para ser buy and hold. Mentira, você vai ver pessoas ganhando dinheiro de tudo quanto é jeito. E você precisa entender e identificar o que se adequa melhor para você. Então, por exemplo, ó, essa aqui é uma operação que eu tô, que tá lindo, lindo, lindo. Eu comprei eu entrei nessa operação da Copel, tá? Em janeiro, beleza? Nessa barra aqui, ó, essa barra começou em janeiro, no caso no início de fevereiro, e o papel tá indo aí 17% ao meu favor. Quando chegar a 22, eu vou vender e vou sair, de acordo com a minha estratégia de análise técnica, tá? Então hoje, a forma que eu utilizo para investir em ações, na realidade são duas formas, tá? A primeira delas é investindo ali 100%, né? Em ETF, beleza? Então eu invisto, me exponho meu capital em ações através de ETF, que é um punhado ali de ações que tem dentro de um ETF, né? Como se fosse um fundo com vários pedaços de empresas. E outra forma que eu tenho de investir é através do trade, tá? E para mim super funciona muito bem aqui nesse caso, né? Então aqui eu tenho um pedaço do meu capital, beleza? Aqui, se a gente reparar aqui, ó, eu estou nessa operação com um lucro de R$168. Para mim tá ótimo, porque é um pedaço do meu capital. E a minha lógica aqui é fazer renda infinita. O que é isso, tá? O que eu faço aqui, qual é a minha estratégia para trade dentro dessas operações? A minha lógica aqui é a seguinte, o dinheiro que eu ganho ali fazendo trade, então, por exemplo, aqui suponhamos que eu vou sair dessa operação, tá? Um exemplo, acho que vai dar uns R$220 de lucro, ela batendo no meu alvo, mas tudo indica que vai bater, falta 3% para bater no meu alvo. Mas vamos lá, suponhamos que eu saia com R$200 de lucro, o que eu faço? Deixo uma parte para renda ali, para o capital, né? Deixo ali no caixa, vou tirar uma outra parte, e o que eu faço com esse dinheiro, com o lucro que eu tive aqui? Eu venho e invisto em alguma opção que vai me trazer renda recorrente. Então, ou seja, agora nesse caso aqui, o ativo que eu tenho que me traz renda recorrente todos os meses, que me traz renda passiva, é justamente fundo imobiliário. Então, a minha estratégia com o trade eu estou aqui, o dinheiro que eu ganho, que eu lucro, ele vira um círculo infinito. Por quê? Eu ganhei esse dinheiro aqui, depois que eu ganhei ele, eu pego ele aqui, ó, invisto em algum outro ativo, então, por exemplo, um fundo imobiliário, e esse fundo imobiliário vai me pagar renda, vai me dar renda todos os meses. Então, eu recebo todo dia, todo mês, né, um pedacinho de renda. Então, com isso, eu acabo aumentando a minha exposição em renda passiva, e eu chamo isso, são essa estratégia de renda perpétua, que, ou seja, eu fiz dinheiro aqui, aí, ó, eu fiz dinheiro aqui, né, o dinheiro que eu fiz aqui, ó, fiz dinheiro aqui, o dinheiro que eu lucrei aqui, ao invés de eu pegar aquele dinheiro aí, sei lá, vou gastar, vou fazer qualquer coisa, eu vou e reinvisto esse dinheiro. Então, com isso, a lógica é que com o passar do tempo, né, eu cada vez mais tenha mais renda passiva aqui, ó, aumentando minha renda passiva. E aquela renda passiva que entrou ali, então, por exemplo, eu investi R$200 num fundo imobiliário, que foi o lucro que eu tive ali. Por exemplo, no mês que vem, esse fundo me pagou uma rentabilidade. Eu pego aquela rentabilidade e faço o quê? Reinvisto aquilo. Então, a lógica é que cada dia, né, a cada dia que passa, a minha bola de neve ela vai só crescendo. E sempre, um ponto muito importante, sempre é muito importante que nós estejamos sempre regando, né, aqui o nosso... Opa, travou aqui. Que nós estejamos sempre regando o nosso patrimônio. Então, sempre colocando mais dinheiro, porque quanto mais dinheiro eu tenho, maior e mais rápido eu vou atingir ali a minha liberdade financeira. Então, enfim, isso aqui é um grande exemplo para vocês verem, né, essa parte do trade. Poucas pessoas falam sobre isso, sobre estratégia de trade. Geralmente que as pessoas falam é metendo malha no trade. Então, assim, eu não faço day trade, não faço nada disso. Eu só invisto o meu foco, né, é 100% longo prazo. O meu objetivo aqui, eu faço operações onde eu opero o gráfico semanal, né? Aqui, por exemplo, eu estou posicionado nesse papel, ele ainda não andou a meu favor, então isso também acontece, você vai precisar de ter paciência, tá? Aqui é um outro papel que eu estou posicionado, ele tá indo a favor, só que aqui ele pagou dividendos, né? E aí a minha entrada foi lá para cima, mas na realidade a minha entrada, aqui no gráfico, né? Mas se eu entrar na minha conta lá na Toro, o meu ponto de entrada, né? O preço que eu comprei é R$40 e ele tá dando aí quase 2% de lucro, perfeito. Então, mas o meu objetivo aqui é 100% isso. Vou fazendo renda, a renda que eu faço aqui, eu reinvisto e vou tendo renda perpétua. E é isso aqui também é mais um exemplo para você ver que não existe certo ou errado, você precisa entender, você precisa identificar o que faz sentido para você e a cada dia que passa, você vai atingindo aí seus objetivos, vai chegando mais perto aí da sua liberdade financeira e independência financeira.
Fechado? Bom, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, esmaga o dedo no like, se inscreva no canal, pois toda semana aqui eu me comprometo a trazer conteúdo que de fato possa ajudar e te deixar mais próximo da sua liberdade financeira. Fechado? Tamo junto, forte abraço, até o próximo vídeo. Valeu!